do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do sábado desta 18ª semana do tempo comum. E o que o Senhor tem a nos dizer? Antes de tudo, há algo que devemos de recordar para nós e que é justamente uma memória que hoje nos é facultativa. Santa Teresa Benedita da Cruz, ou Santa Edith Stein. O que tem de grandioso dela que podemos tirar para nós? Recordemos, ela era de fé judaica e estuda filosofia com um grande filósofo contemporâneo, e assim, pelo conhecimento e busca da filosofia e da verdade filosófica, conhecendo cada vez mais as verdades da filosofia, alcança pela sabedoria humana a sabedoria divina, porque vê que a verdade se encontra em uma pessoa. E assim se converte ao cristianismo, se torna uma religiosa carmelita, uma das 3 grandes Teresas, poderíamos dizer, do Carmelo. E convertida ao cristianismo, vive esta fé como religiosa, consagrada, e ao final temos a Segunda Guerra Mundial. Sabendo que era de origem judaica, é aprisionada, levada e ali morre, seja pela sua descendência, seja também com a sua fé. E por isso se torna também uma santa, uma grande santa. Podia fugir, podia tentar escapar, mas não. Permaneceu fiel ao Senhor. E uma de suas frases que desde muitos anos atrás trago comigo é uma frase que para nós muitas vezes é difícil. Onde se diz: não sei para onde Deus me leva, só sei que é Ele que me conduz. Se nós entramos nesta dinâmica dela, de termos uma intimidade de oração com Deus, de buscarmos com sinceridade de coração a graça, a vida divina, a mesma coisa o Senhor fará conosco. Não saberemos para onde Ele nos levará, mas saberemos que Ele estará nos conduzindo, como fez com todos os seus santos, com todos aqueles que se entregaram a Ele. Dito isso, entremos nas leituras. Seguimos com o livro de Deuteronômio hoje. Moisés falou ao povo dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentados em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. O que vemos já nestes primeiros versículos que ouvimos
Recordemos amar o Senhor com todo o coração, com toda a vida, com toda a alma e com todas as forças, com todo o ser. E depois trazer gravados no coração as palavras de Deus, ou seja, trazer gravados na nossa vida, manifestar com a nossa vida as palavras que o Senhor, Deus, nos ordenou, não somente ao povo de Israel, mas a cada um de nós. E estas mesmas palavras, este mesmo modelo de ser para nós, como Cristo, deve de ser falado, vivido em casa, na rua, deitado, levantado, em todas as circunstâncias, assim devemos de fazer. E realmente o fazemos. E realmente a palavra de Deus por excelência é vida em nós, o próprio Cristo, em todos os momentos, circunstâncias, em toda a nossa vida. Segue, tu as prenderás como sinal em tua mão e as colocarás como sinal entre teus olhos. Tu as escreverás nas entradas de tua casa e nas portas da tua cidade. Como sinal na mão. Mão é o quê? Na Bíblia simboliza o agir. Então, o sinal de que a palavra de Deus, para nós, o próprio Cristo, realmente está em nós e realmente o compreendemos, segue de nossas ações. Como sinal entre nossos olhos, ou seja, nós olhamos, o nosso foco, o nosso horizonte é alcançar esta palavra, é alcançar a Deus, a eternidade, os céus. E realmente, o quanto nos dedicamos a agir segundo Cristo, a focar em tudo o que fazemos Cristo. E, onde quer que vivamos, estas palavras, ou esta palavra, deve de nos guiar. Continuemos. Quando o Senhor te introduzir na terra que prometeu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com cidades grandes e belas que não edificaste, casas cheias de toda espécie de bens que não acumulaste, cisternas já escavadas que não cavaste, vinhas e oliveiras que não plantaste, e quando comeres e te fartares, então cuida bem de não esqueceres o Senhor que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus e a Ele servirás, e só pelo seu nome jurarás. Vemos então aquilo que Israel ganhou, tudo aquilo que ela não fez, mas que Deus lhe concedeu. E, recebendo tudo o que Deus lhe dera, não deveriam de esquecer do Senhor, que os tirou da terra do Egito. Assim também devemos de recordar que é a nossa vida. Tudo o que temos, o Senhor Deus nos deu. Ainda domingo meditávamos isso. Tudo não é nosso, é graça de Deus, é passageiro em nossas mãos, é o Senhor que nos deu. E o quanto temos realmente recordado do Senhor em nossas vidas, por todas as graças, maravilhas que Ele realizou e permitiu que acontecessem em nós? Ou simplesmente nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor nos cumulou de bênçãos e graças? E somos tantas vezes ingratos porque somente queremos mais e esquecemos daquilo que o Senhor Deus já nos concedeu? E esquecemos daquilo que Ele já realizou? O Salmo nos diz: eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Realmente, encontramos este abrigo no Senhor. Confiamos que Ele nos protege, é o nosso escudo. Temos esta esperança. Reconhecemos que Ele é a nossa força e a nossa única salvação. Por fim, o Evangelho, onde seguimos com São Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos juntos à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse:
Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que podemos empreender desta leitura, que tem um versículo a mais que, por conta de muitas traduções do grego não possuírem tal frase, muitos retiram, em muitos casos é retirado da liturgia, ou até mesmo, infelizmente, de algumas novas traduções bíblicas. A última frase, que continuaria, é: Mas esta casa casta de demônios não se espelhe senão a força de oração e de jejum. De um certo modo, há uma ligação com o que aconteceu anteriormente. O Senhor desceu do Monte Tabor, acabara de se transfigurar diante de seus discípulos. E enquanto está descendo, acontece o relato que nós escutamos. Este homem que pede pelo seu filho, e nós vemos que os discípulos não conseguiram curá-lo, dar a salvação. E o que Jesus diz? Geração incrédula. Em outra tradução é isso que ele diz. Geração incrédula e perversa. Nós escutamos aqui na nossa tradução, ó gente sem fé e perversa, mas ele fala geração incrédula e perversa. Por quê? Vemos que os discípulos realizavam milagres, curas milagrosas. E vem o pai deste jovem ou desta criança e apresenta para que seja curado pelos discípulos, mas eles não conseguem. Então, com isso, São Marcos, no Evangelho, mostra que os escribas se prevaleceram disso para contestar a missão do poder de Jesus. Como os discípulos não conseguiam realizar a missão que Jesus dissera que realizariam, então contestavam aquele que Jesus era. É por essa má fé e obstinação contra a verdade do Senhor que o Senhor repreende fortemente a eles, estranhando também de os discípulos não terem fé ainda maior, e como que advertindo que é tempo de aproveitarem as luzes e os benefícios da sua presença, da qual eles serão privados por um tempo pela cruz. E assim, nós também devemos de nos questionar. Temos nos aproveitado dos benefícios da presença do Senhor? Das luzes que Ele nos dá? Ao encontrarmos na oração, na liturgia, temos confiança que o Senhor realizará aquilo que é necessário, porque não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele deve realizar. E então vemos que Jesus realiza ali uma cura e um milagre ao mesmo tempo. Aliás, um exorcismo ao mesmo tempo. Por quê? O pai disse que o menino era epilético, mas Jesus ameaçou o demônio e saiu dele. Então Jesus nos dá a entender que, naquele caso em específico, era uma possessão que ocorria. E quando havia manifestação, esta criança ou este jovem tinha o ataque epilético, por consequência daquilo que lhe acontecera, da possessão. Então, o que mais vemos aqui?
Vemos ainda que o Senhor então o cura, e os discípulos perguntam: por que não conseguimos nós realizar aquilo que disseste que devíamos realizar? Porque não cresceram na fé em Jesus. E aqui, recordemos, nós devemos de crescer na fé. E mais uma vez digo que certa vez já meditamos, não basta acharmos que temos fé. Necessitamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé dia após dia. Porque a fé é dom de Deus. Deve ser exercitada, mas também deve ser pedida que o Senhor aumente a nossa fé, para que possamos realmente realizar tudo aquilo que Ele nos pede. E vemos que Jesus seguiria dizendo que esses demônios só podem ser expulsos à força da oração e do jejum. Jesus diz que não curaram o possesso por fraquejarem na fé. E, segundo alguns intérpretes, atribuem àquele demônio um poder extraordinário por causa da fúria que agitava o enfermo a ponto de ter estes ataques epiléticos. E Jesus mostra que, tendo uma fé sincera e firme, nada será impossível. Acrescenta que até obstáculos grandes, como as montanhas, removeriam prontamente se tiverem fé verdadeira. Ainda que tal fé, em relação à virtude do milagre que devem realizar, ou à dificuldade do milagre, aos olhos dos homens pareça um grão de mostarda comparado a uma montanha. Como para mostrar que a violência daquela possessão diabólica não aumentava a dificuldade do milagre. Adverte que esta casta de demônios se expele com oração e jejum, isto é, a fé e a mortificação das paixões, que não dependem somente de poderes sobrenaturais, mas são virtudes e atos que todos podem e devem praticar. Então, recordemos, pratiquemos estes atos de mortificação das paixões, para que se realize também toda a missão que o Senhor nos confia. Não abandonemos a fé em Cristo, mas lembremos aquilo que tantas vezes escutamos: o nosso Deus é o Deus do impossível. Ainda que a nossa fé pareça pequena diante daquilo que o Senhor coloque diante de nós, confiemos nele, que ele nos dará a força e a graça para realizar a missão que ele nos encomenda. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais termos esta verdadeira fé no Senhor. E confiantes nele, praticamos também as virtudes, as boas obras, lutemos contra as paixões, para que, vivendo cada vez mais segundo a sua vontade, crescendo de fé em fé, alcancemos um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.